uma partida maluca aqui no estádio Orlando Scarpelli, até complicada de fazer algum tipo de análise um pouco mais fria, dada também a fragilidade do adversário que o Internacional enfrentou. Entretanto, o Inter cumpriu o seu dever de casa. Contra um adversário bem mais fraco que o próprio Inter, houve o 3-0 e a consolidação de uma vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Em uma partida maluca, onde individualidades foram do céu ao inferno, ao céu de novo, a gente repercute tudo sobre a vitória de 3-0 do Inter sobre o Maracanã, aqui no Orlando Scarpelli, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Vamos falar sobre a vitória 3-0 do Inter sobre a equipe do Maracanã, aqui no estádio Orlando Scarpelli. Um jogo que foi maluco, tá? Por todas as circunstâncias que envolveram a partida, o Inter teve jogadores que tiveram sua individualidade vaiadas e depois aplaudidas. E esse foi o jogo contra o Maracanã. O Roger começou a partida tendo aquela escalação que a gente projetava. Sem Thiago Maia, com Gustavo Prado, ele mexeu na equipe e a mexida, é verdade, surtiu efeito no começo da primeira etapa. O Inter até conseguia construir, obviamente, muito superior ao fraco Maracanã, que é uma equipe com todas as suas limitações. O Ricardo Matias, por exemplo, foi melhor jogador ofensivamente de novo do Internacional, brigando, fazendo pivô, construindo jogadas, é o titular incontestável do time do Inter, e o Inter até que timidamente construía chances na primeira etapa, até o momento que foi chave na primeira etapa. Um pênalti cometido pela defesa do Maracanã, o zagueiro coloca a mão na bola, o Alan Patrick bate e bate de cavadinha. E foi completamente lido como um panfleto pelo Rair, goleiro do Maracanã, que ficou no meio do gol, defendeu o pênalti e murchou de vez. O estádio Orlando Scarpelli, que obviamente caiu em vaias em cima de Alan Patrick pela displicência na cobrança, e do time do Inter, que sentiu o abalo do seu capitão em referência técnica e sumiu do jogo. O Inter no restante da primeira etapa jogou muito mal e saiu no intervalo merecidamente vaiado pelo torcedor aqui, que veio para ver uma vitória tranquila sobre o fraco Maracanã. E o primeiro tempo do Inter não teve de acordo com isso. Em especial, pelo que aconteceu na batida do pênalti e no pós-batida do pênalti, com o time sentindo bastante. O segundo tempo foi um pouco diferente. O Inter conseguiu colocar a cabeça no lugar. E aí, muito cedo, é verdade, em uma cobrança de falta do Alan Patrick, o camisa 10 ele se redime. Acerta uma bela cobrança. Sem chances para o Rair, que ficou parado olhando a bola. 1-0 para o Inter, que aí deu tranquilidade para o time jogar com um pouco mais de naturalidade no segundo tempo, que faltou na primeira etapa. E aí, solto, com o Maracanã já abatido, porque até então o Maracanã tinha um gol para encostar e levar o jogo para os pênaltis. Cara, o gol do Patrick matou os caras. E aí o Inter pôde fazer um jogo aí sim bem mais tranquilo, de administração e criação de oportunidades que todo mundo queria. Veio o lance, e aí começam as situações malucas. Veio o lance do pênalti. Um pênalti cometido em cima de Wesley de novo, que fez jogada individual pelo lado esquerdo. A torcida pediu para o Wesley bater. E o Wesley bateu. Só que o goleiro defendeu. Wesley, que até então estava em uma seca de gols, foi enterrado nesta crise, nesta seca. Recebeu a vaia do torcedor, que pediu para ele bater e ele acabou titubeando. Só que o próprio Wesley se recuperou. Logo depois, em uma enfiada de bola do Alan Patrick, o Inter chegava ao natural, porque o Maracanã já estava completamente combalido. Wesley sai de cara pro goleiro, dá uma cavadinha e faz o 2-0 aí sim para matar o jogo de vez e tranquilizar os torcedores do Inter. Mas calma, teve mais. O Alan Patrick faz uma jogada individual, sofre um pênalti, que aí ele mesmo bate. Houve até uma indefinição sobre quem bateria aquele pênalti. O Inter já tinha perdido 3 pênaltis na série contra o Maracanã, mas calma, perdeu o quarto. O Alan Patrick bateu a bola na trave e o Inter perdeu 4 pênaltis nos 2 jogos contra a equipe do Maracanã. Um retrospecto absurdamente negativo e que mostra o quanto o time sente essa pressão, quantos jogadores acabam sentindo esse peso emocional de uma sequência que não é tão boa nas competições que vem disputando. Mas ainda assim o Inter fez o 3-0. O Roger trocou quase todo o time, fez 4 trocas de uma vez só, e o Oscar Romero, que entrou na vaga do Alan Patrick, acertou um belo chute de fora da área, com muita liberdade para bater, é verdade, para fazer o 3-0 e cumprir
o dever de casa do Inter aqui no Orlando Scarpelli. O Inter, no primeiro jogo, também enfrentou o mesmo Maracanã, que era fraco tecnicamente, e sofreu para ganhar de 1-0. Hoje não, hoje venceu de 3-0 com uma certa tranquilidade, principalmente depois que fez o primeiro gol. Pelo menos isso. O dever de casa, ele foi cumprido, e convenhamos, a gente não estava pedindo muito mais do que isso para o time do Internacional. A gente pedia para quem joga os fáceis em casa, o Inter vença. Jogos complicados, o Inter seja competitivo. E jogos como esse, o Inter atropele. Não foi, um atropelo. Mas vamos lá, 3-0, sem dificuldades. O Inter pelo menos cumpriu o seu dever de casa aqui no estádio Orlando Scarpelli. Alan Patrick saiu aplaudido depois de ser tão vaiado. Wesley saiu aplaudido depois de ser tão vaiado. Essas foram as loucuras da partida aqui em Florianópolis. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações. Eu volto aqui no canal com toda a repercussão do vestiário colorado pós-vitória contra o Maracanã. Beijo!